Então Josué aprendeu com Moisés e viveu aí 110 anos e foi um servo de Deus fiel, valente, corajoso, sempre confiando em Deus, tendo fé em Deus, sabendo que Deus é quem pelejava por ele e por Israel, sempre reconhecendo isso. Devemos então imitar aí a fé de Josué, a coragem de Josué e batalhar realmente por essa fé. Nós vamos ver agora um resumo do nosso trimestre, que nós vimos aí nesse trimestre, que nós aprendemos em cada lição. Só um resumo rápido. Se você desejar, você entra no nosso site e pega esse resumo que é feito em figuras ilustrativas. Vamos ver. Na primeira lição aí nós vimos um resumo do que nós veríamos no trimestre e que nós já vimos. Vimos aí os aspectos biográficos da vida de Josué, vimos Josué como um líder escolhido por Deus, vimos Josué um líder conforme a providência de Deus e vimos as qualidades do caráter de Josué. Na lição número 2, nós vimos aí trabalho pesado, sofrimento, escravidão, liderança eficaz de Josué. Deus ordena a travessia do Jordão, Deus dá a Josué um mapa da terra prometida, Deus revela a Josué o segredo da conquista. Depois nós vimos aí a preparação do povo para atravessar o Jordão e vimos que os espias são enviados então a Jericó para espiar a terra. Nós vimos aí essa maravilhosa travessia do Rio Jordão. E nós vimos aí os povos que viviam, as tribos da Palestina antes da conquista. Você vê aí amalequitas, filisteus, jebuseus, heteus, amorreus. Você vê todos esses povos que habitavam essa região antes de Israel conquistar essa terra. Depois nós vimos aí na lição número 3, Josué conduz Israel então na travessia do Jordão, de Sitim, a margem oriental do Jordão. Depois nós vimos Josué exorta o povo à santificação. Depois nós vamos ver aí a travessia milagrosa, Israel está atravessando, os sacerdotes com a arca nas costas atravessam o Rio Jordão, e depois o povo. Veja aí que maravilha essa travessia do Jordão. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué atravessou o Rio Jordão. Nós vimos aí também a Páscoa, o sangue do Cordeiro passado nas ombreiras, que nos nossos dias nós comemoramos não a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Depois nós vimos aí na lição número 4, lições espirituais do Rio Jordão. E vimos aí dos memoriais, o propósito dos memoriais, vimos aí as lições do Gigal, vimos as lições da visão de Josué. Josué teve uma visão então do Senhor dos Exércitos, uma visão, uma teofania, a visão de Jesus, Senhor dos Exércitos. Vimos aí sobre a circuncisão. E na lição número 5 nós vimos aí o resumo falando sobre Josué prepara então o povo para a conquista, depois a conquista de Jericó e vimos a queda de Jericó. Falamos aí sobre Raabe, que morava sobre os muros. As muralhas foram por terra depois que os sacerdotes rodearam a cidade junto com o povo, Durante 7 dias rodearam, ao 7º dia rodearam 7 vezes e depois gritaram e os muros caíram. E só ficou um pedaço do muro em pé, que é o pedaço do muro onde estava Raabe, porque ela tinha ajudado os espias de Israel. Na lição número 6, a maldição do pecado, nós vimos aí, primeiro, a maldição do pecado, segundo, a humilhante derrota de Israel. O pecado de um afetou a todos. Depois nós vimos a humilhante derrota de Israel. Então aí a cidade de Ai, onde eles tentaram entrar sem consultar a Deus e foram derrotados. Na lição de número 7, Josué então reanimando o povo, porque recebeu a reanimação por Deus. Depois Josué entra em ação e depois os memoriais do vale de Acor e do monte Ebal. Então nessa lição aí nós vimos a
tática de guerra que Deus deu para Josué e os israelitas para invadir a cidade de Ai. Colocaram um exército atrás e outro na frente da cidade de Ai, porque os povos, todos os exércitos então se juntou, tanto os que estavam vindo da cidade, que tinham queimado a cidade, como os que estavam na frente do povo, e atacaram e venceram os habitantes de Ai. Na lição número 8 nós vimos aí o perigo do ardil gibeonita. Nós vimos aí primeiro a confederação dos reis de Canaã, que se reuniram para atacar Israel. Vimos depois o ardil dos gibeonitas, que eles armaram aí para enganar Israel, fingindo-se que eram povos de longe, que estavam enfraquecidos, estavam pobres, e usaram essa farsa. Então na terceira nós vamos ver a farsa descoberta. Então Josué descobre que era uma farsa, mas já era tarde, porque tinham feito aliança com eles. E nós vimos aí as tribos da Palestina antes da conquista e depois da conquista. Depois nós vimos na lição número 9 o Senhor peleja por seu povo. Número 1, as vitórias de Israel ao sul da Palestina. Então você vê aí que Josué vai socorrer os gibeonitas que estavam sendo atacados. Deus ajuda, peleja por seu povo. Depois, número 2, o dia mais longo da história. Fala aí do sol parando. Josué, para vencer aquela grande luta, ordenou ao sol que parasse e a lua também. Então todo o sistema solar é parado para que Josué vença aquela guerra. Número 3, novas conquistas militares de Israel. E nós vamos ver aí na lição. Depois, na lição número 10, nós vimos aí uma herança conquistada pela fé. Primeiro, a fidelidade de Caleb. Fala de Caleb e sua fidelidade. Foi o espia que foi fiel, que deu boas notícias, que animou o povo a invadir a terra de Canaã e tomar posse, confiando em Deus. Depois ele faz um pedido ousado. Ele pede aquilo que estava lhe prometido, a sua herança, depois da recompensa de Caleb. Ele recebe então a sua parte da herança e ele escolhe logo a dos gigantes, porque tinha fé que Deus os venceria. Depois nós vimos aí então como é que ficou as tribos divididas aí. Antes eram esses povos que habitavam na terra, e do lado direito aí do seu vídeo você vê as tribos após a conquista, a divisão, como foi feita a divisão dessas terras depois que Israel entrou nessa terra. Depois nós vamos ver a lição de número 11, as cidades de refúgio. E aí nós vimos as cidades de refúgio, seus propósitos, o sentido figurado da cidade de refúgio. E nós vimos aí um mapa com essas 6 cidades de refúgio, 3 à esquerda e 3 à direita aí, do Rio Jordão. Na lição número 12, a lição passada, nós vimos preservando a palavra do Senhor. Vimos as recomendações de um homem de Deus. Josué convoca o povo, temor do Senhor, os preceitos essenciais. Depois, exortações à perseverança. Ele exorta o povo a guardar tudo quanto está escrito, guardar a alma e amar a Deus. Depois ele fala de evitando então problemas futuros, a advertência de um líder, instrumento nas mãos de Deus. Veja aí que nós devemos preservar a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo preservada por Deus através do seu povo. Um exemplo disso são os manuscritos aí do Mar Morto. E essa lição de hoje nós vimos a despedida de um líder. Vimos Josué faz o povo recordar a fidelidade de Deus, a renovação do concerto e um memorial levantado, que foi a lição que nós aprendemos hoje. Glória a Deus. Então esse foi o nosso trimestre. Nós esperamos que cada um tenha aprendido muito do Senhor e agradecemos principalmente a Deus que tem nos ajudado, nos abençoado e tem dado a mim a oportunidade de receber dele alguma coisa para contribuir para com o estudo dos irmãos. Deus os abençoe. No próximo trimestre estaremos estudando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, através então do ensino ministrado pelo pastor Antônio Gilberto. Glória a Deus. Vamos então encerrar neste momento. Nós convidamos você então a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você que está enfermo, vamos orar para que você seja curado neste momento. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Senhor, por esse trimestre abençoado, onde tivemos aprendendo a Tua Palavra, aprendendo de Ti. Muito obrigado, Senhor,
Pai querido, essas pessoas que estão diante de Ti, que agora fazem sua decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, recebe-os agora, Senhor, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa-os, guarda-os, livra-os de todo mal. Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a cura. Ó Senhor, Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas doenças e enfermidades. Ó Deus, traze a nós a Tua cura poderosa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.